Você já teve a sensação que está atrasado na própria vida? Como se todo mundo estivesse chegando em algum lugar e você ainda estivesse tentando entender o seu caminho? Às vezes a gente olha para os lados e começa a medir a própria história pelo ritmo dos outros. Alguém conquistou algo, alguém mudou de fase, alguém parece ter encontrado respostas que você ainda procura. E sem perceber, nasce aquela pergunta: será que eu já deveria ter conseguido também? Olá, me chamo Leandro e esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Hoje eu queria refletir com você sobre o tempo certo de cada coisa. E talvez ao longo dessa reflexão a gente perceba algo simples, mas muitas vezes difícil de aceitar. Nem todo atraso é fracasso. Às vezes é apenas a vida acontecendo em outro ritmo. Nós vivemos em um mundo que parece tudo está sempre apressado, tudo precisa acontecer logo, a resposta precisa vir logo, a mudança precisa aparecer logo, a melhora também precisa ser o que? Sentida logo. E quando algo demora, o que a gente pensa? A gente começa a desconfiar de si mesmo. Será que eu estou fazendo pouco? Será que perdi tempo? Será que deixei passar alguma chance? Será que a minha vida está ficando para trás? E essas perguntas são complicadas, elas doem, porque muitas vezes elas nascem de quê? De uma comparação que você faz consigo mesmo ou com outras pessoas. A gente compara o nosso processo inteiro com o resultado muitas vezes visível de outra pessoa. Comparar nossas dúvidas com a certeza que outro parece mostrar. Compara nossos bastidores, né? Com a vitrine dos outros. Mas ninguém vive uma história completa por fora, digamos assim. Todo mundo carrega pausas, esperas, tentativas, recomeços e partes que ninguém vê daquele processo. Às vezes aquilo que você chama de demora, na verdade pode ter sido o tempo necessário para você amadurecer. Às vezes aquilo que pareceu uma perda pode ter, na verdade, aberto um espaço para um caminho mais tranquilo, um caminho mais verdadeiro. Eu sei que nem sempre é fácil pensar assim quando nós estamos no meio de uma espera. Por quê? Porque esperar cansa. Esperar mexe com a nossa confiança. Esperar faz a gente questionar até coisas que antes pareciam claras. Mas o tempo certo nem sempre combina com a nossa pressa. Isso não significa que você está parado. Tem coisa que ela cresce no quê? Justamente no silêncio. Eu aprendi que tem coisas que elas se organizam por dentro antes de aparecer por fora. É como se fosse uma semente debaixo da terra que quem olha de fora pode achar que não está acontecendo nada. Mas tem o quê? Tem uma raiz forte se formando. Existe o quê? Uma força sendo criada antes mesmo do primeiro sinal aparecer. Talvez você também esteja em uma fase assim. Uma fase em que pouca coisa parece mudar por fora, mas algo dentro de você, na verdade, está tentando encontrar a forma certa, a hora certa. Então talvez a questão não seja simplesmente esperar, talvez seja aprender a não desistir de você enquanto você está aguardando, esperando a resposta, né? Porque respeitar o tempo das coisas não é tu cruzar os braços, não é aceitar qualquer coisa e muito menos parar de sonhar. É, na verdade, seguir fazendo o que está no teu alcance, mas sem se destruir por aquilo que ainda não chegou. É dar um passo possível, mesmo que seja pequeno. É reconhecer que nem toda fase ela precisa ter uma grande conquista para ter valor. Você já parou para pensar que talvez essa fase também esteja construindo algo em você? Talvez paciência, persistência, clareza, coragem.
persistência, eu acho que é a palavra, porque a gente começa muitas vezes a fazer as coisas e daqui a pouco perde o foco e não tá dando certo, mas calma, demora, pode demorar mesmo, depende do que você tá fazendo, né? Então talvez um tipo de força que não nasce quando tudo acontece rápido, mas quando a gente atravessa o tempo presente, com persistência, acreditando, fazendo acontecer. Por isso talvez hoje a reflexão seja justamente essa. Não use o tempo dos outros como uma régua para medir a sua vida. O que é rápido para alguém pode não ser o teu caminho. O que chegou cedo para outras pessoas pode não ser aquilo que você esteja precisando agora. E o que ainda não chegou para você não significa que nunca vai chegar. Você não está atrasado só porque ainda não chegou onde gostaria. Você não falhou só porque ainda está construindo. E muito menos você não perdeu o teu valor porque algumas respostas demoraram mais do que você imaginava. Talvez você esteja apenas vivendo um tempo que ainda não mostrou completamente o que veio te ensinar. E quando a gente olha assim, ao menos para mim, a espera deixa de ser só um peso. Ela pode se tornar também um lugar de preparo, um lugar onde a gente aprende a caminhar com mais verdade e não apenas com pressa. O tempo certo de cada coisa nem sempre é o tempo que a gente escolheria, mas talvez exista sabedoria em não apressar tudo, em não se comparar tanto, em não transformar a demora em culpa. Algumas coisas elas chegam quando estamos prontos para recebê-la. Outras não chegam porque já não combinam mais com quem nós estamos nos tornando. E algumas ainda estão em caminho, mesmo que você ainda não consiga ver. Então hoje, leve com você esse pensamento. Continue caminhando, mas não se maltrate pela velocidade da caminhada. O seu tempo também merece respeito. Que o vento do amanhecer leve embora o que pesa e traga luz para o seu dia. Que assim seja.